Graça e paz, meus amigos, meus irmãos. Que Deus Senhor esteja te abençoando e te guardando nesta data, neste dia, nesta manhã. Que eu possa encontrar você usufruindo da graça e da paz do Senhor Jesus. Nesta manhã, eu gostaria de abrir a palavra de Deus com você para meditarmos no texto que está em João capítulo 5, versículos 5 até o versículo 9. A palavra de Deus diz assim: Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ter curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, pois quando a água é agitada, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Meu querido irmão, o texto desta manhã nos fala de Jesus, o supremo médico da alma. Parte 3 da nossa mensagem. E o texto retrata exatamente isso. Enquanto o povo se alegrava numa determinada festa dos judeus, havia do outro lado, numa outra região, num tanque chamado Betesda, muita gente sofrendo. E Jesus se dirige exatamente para este lugar, sai da festa e se dirige para este lugar. É interessante e até paradoxal Jesus sair da festa e ir para um lugar onde havia pessoas sofrendo. Mas sabe por quê? Porque na verdade essa era a vontade do próprio Jesus. Fazer a vontade do Pai era a comida de Jesus. Era deleite para ele. E para ali Jesus vai, para aquele lugar onde havia muita gente sofrendo. Jesus caminha para esse local onde havia muita gente deformada, destruída emocionalmente, frustrada, com doenças físicas, emocionais, espirituais, gente com o coração sangrando por feridas abertas. E é interessante que o nome do local, Betesda, significava exatamente isso: casa de misericórdia. Casa de misericórdia porque abrigava uma multidão de pessoas sem perspectiva de cura, salvo numa hipótese. Eles alimentavam uma crença que aquele tanque cheio d'água, de tempos em tempos, era agitado por um anjo. E esse anjo, quando vinha, balançava aquelas águas e o primeiro que descesse era curado de qualquer doença que tivesse. O texto, meus irmãos, é chocante, porque diz que no versículo 3, o texto que nós não lemos, inclusive o versículo 3, que havia ali uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos. E essa multidão era alimentada pela crença de que existia esse anjo, que viria para curar, para balançar as águas, e o primeiro que entrasse ficava curado. Jesus caminha então para essa multidão e ali ele distingue um homem, um paralítico, entrevado na sua cama. Na semana passada nós falamos que esse médico Jesus conhece muito bem quem está doente. Na semana retrasada, digo. Na semana passada nós falamos que esse médico Jesus é aquele que trata da doença da alma com compaixão. E hoje nós queremos falar para você que esse médico Jesus, esse supremo médico de Jesus, precisa também que nós reconheçamos as nossas próprias doenças antes da cura, antes da libertação, antes da salvação. Esse médico precisa que nós reconheçamos as nossas próprias doenças. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus ensina assim. A palavra de Deus ensina, no texto que nós lemos, no versículo 6, o seguinte: que Jesus, vendo que aquele homem deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou para ele: Queres ser curado? Então o enfermo respondeu. Observe a resposta dele: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro
antes de mim. Meus queridos amigos e irmãos, para ser curado, aquele homem precisava entender qual era o seu problema. Aquele homem precisava reconhecer o seu problema. Aquele homem precisava tão somente responder à pergunta de Jesus: você quer ser curado? E a resposta lógica deveria ser um simples sim. Sim, Senhor, eu preciso ser curado. O Senhor está vendo o meu sofrimento? Eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Ele precisava identificar para Jesus, dizer para Jesus, embora Jesus estivesse vendo, qual era o seu problema, qual era a sua dificuldade. Mas, meus irmãos, essa não foi a resposta daquele homem. Essa não foi a resposta daquele homem. A resposta daquele homem foi uma truculenta informação de que não havia ninguém que se interessava por ele. De que não havia ninguém que pudesse colocá-lo no tanque, porque enquanto ele caminhava ao balançar das águas, alguém antes dele era lançado ali. Meus queridos irmãos e amigos, é preciso identificar quais as áreas da nossa vida que precisam de restauração. E é isso que Jesus quer na vida desse homem, do paralítico de Betesda. É preciso identificar quais as áreas que precisam de restauração antes da cura, antes da restauração total. Muitas pessoas, hoje e sempre, não querem se apresentar como fracas. Querem dizer ou querem fazer de conta que não existe nada. Como se não existisse doenças. Como se não existissem fragilidades. E aí vivem amordaçando e amargurando situações durante toda a vida. Quando na verdade a realidade nos mostra que nós somos feridos. Que todos nós em algum momento da vida, ou em alguns momentos, ou em muitos momentos, somos feridos. E sabe por quê? Porque ninguém veio de uma família perfeita, por exemplo. Aquele homem certamente vivia esse drama. Ele não vinha de uma família perfeita. E nós também. Todos nós temos as nossas feridas emocionais, que precisam ser curadas em todas as áreas. Na área da família, na área dos relacionamentos, perdas significativas, traições. É o marido que deixa a família, é a esposa que deixa os filhos, deixa o marido. Meus irmãos queridos, todos nós temos essas feridas emocionais. E nesta manhã, Jesus está dizendo para você: você quer ser curado? Você quer ser curado? O que você precisa? É nesta hora que nós precisamos nos derramar diante dos seus pés e dizer que nós precisamos da cura. E como eu disse, todas as pessoas têm essas feridas emocionais e estão vivendo esses dramas. Quem sabe você está vivendo um drama hoje. Um drama terrível. E sabe o que acontece? Quando essas feridas não saram de forma apropriada, essas feridas emocionais se tornam, no decorrer do tempo, uma espécie de pus emocional. Quando elas não são tratadas, como farpas no coração, quando elas não são tiradas, elas produzem esse pus emocional. E sabe de uma coisa? Tem muita gente com medo de tirar as farpas. Assim como uma criança que tem medo de tirar uma farpa que acabou de entrar na mão, muitas pessoas hoje agem como criança porque tem medo de tirar as farpas. Como assim, pastor? Tem muita gente que está com medo de enfrentar a doença. Tem muita gente com medo de voltar ao passado, de voltar ao ponto geográfico, o ponto na história, o ponto no tempo, onde aconteceu, onde gerou-se aquela cicatriz, para curar aquele problema. Tem gente com medo de voltar ao passado. Mas sabe de uma coisa, meu amigo? É preciso fazer isso. A palavra de Deus nos recomenda que nós possamos voltar ao ponto para a restauração da nossa alma. Essas cicatrizes que nós temos tanto medo de ficar são cicatrizes de vitória. São cicatrizes de mãos e pés
de Jesus em nosso favor. Assim como as cicatrizes das mãos e dos pés de Jesus que ficaram depois da sua morte, na sua ressurreição, muitas vezes nós carregaremos as cicatrizes, mas são cicatrizes que mostrarão para nós que nós somos mais que vencedores. Quando nós tão somente encararmos com a ajuda de Deus, com a força de Deus, as situações que acontecerão durante a nossa vida. Meu querido amigo, aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência. O texto no versículo 14, no mesmo capítulo, diz que Jesus encontrou aquele homem em um determinado momento do templo, em determinado local no templo, depois da sua cura. E o texto diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Nós subentendemos aqui que aquele homem estava paralítico porque certamente tinha pecado na sua vida, e alguma coisa na sua vida pregressa, se um pecado, um ato, um fato que gerou essa consequência tão terrível da paralisia há 38 anos. Há casos e casos, e nesse caso aqui nós vemos que o pecado havia trazido esse problema. Eu não estou dizendo que deva ser o seu caso, e nem sempre é assim. Em outro momento nós vemos Jesus curando um cego de nascença, onde Jesus diz que ele não tinha nascido cego por causa do pecado dos seus pais ou dos seus próprios pecados, mas ele havia nascido cego para a glória de Deus. Quem sabe eu esteja falando aqui nesta manhã com alguém que está vivendo uma situação que não criou. Se não foi você o vilão que trouxe a consequência que você está amargando agora. Mas quem sabe essa situação esteja vindo sobre você para manifestar-se a glória de Deus, a glória do Senhor. Aquele homem enfermo, ao contrário disso, precisava lidar com os dramas da sua consciência, com os dramas da família, certamente, a solidão, a amargura, a rejeição. Sabe por quê? Porque quando Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Tem uma resposta que fica estampada em alto e bom som: Senhor, não há ninguém. Não há ninguém, Senhor, que se interesse por mim. Eu estou sofrendo aqui há 38 anos e não há ninguém que me coloque no tanque. Sabem, meus amigos, meus irmãos, tem muita gente hoje nessa situação, dizendo exatamente isso, amargurado: Senhor, não há ninguém. Não há ninguém que se interesse por mim. Eu quero te dizer nessa manhã que Jesus se interessa por você. E não é verdadeira essa frase, que não há ninguém. Há alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas tem alguns passos que são necessários para a cura. Que passos são esses? E eu quero te dizer aqui. O primeiro passo é você admitir que foi ferido, que há uma ferida aberta no seu coração. É preciso admitir. Em segundo lugar, é preciso identificar a ferida. Qual é a ferida? Aonde foi ferido? Em terceiro lugar, é preciso perdoar as pessoas envolvidas na sua ferida. É preciso entregar essa causa a Jesus. É preciso dizer e balbuciar, liberar o perdão para as pessoas que, quem sabe, estejam ou estiveram envolvidos na sua doença, no seu pus emocional, naquilo que você está sofrendo agora. Jesus sabia qual era a doença daquele homem e queria curá-lo, mas antes disso, Jesus tornou ele consciente da sua doença. E aqui eu quero, nesta manhã, abrindo a palavra de Deus, trazer a memória, a sua memória. Você tem consciência da sua doença? Você tem consciência do seu problema? Leve a Jesus, clame por Ele e permita que Ele, com seu bálsamo, seu amor, libere a sua misericórdia sobre a sua vida. E eu quero orar por você. Quero pedir que o Senhor liberte você, que Deus cure você, que Deus trate da sua alma e do seu coração nesta manhã. Você ora comigo? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. E eu peço a Ti por esta pessoa, Senhor, que ora comigo agora. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga restauração completa sobre a sua vida. Porque essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu vou terminando por aqui,
E eu quero deixar um recadinho para você. Eu sou o pastor Cláudio Omar Maia, pastor da Primeira Igreja Batista de Macaíba, e você é o meu convidado para estar conosco lá na nossa igreja em Macaíba. Macaíba fica na rua Clóvis Avelino, no bairro Alta de Souza, ali em Macaíba, no estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos ali pregando a palavra todos os domingos, e você é o meu convidado especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Essa é a minha oração pela tua vida. Em nome de Jesus. Amém.